Vamos dar reinício novamente ao nosso curso básico de segurança em plataforma, o curso EAD, o curso à distância, homologado pela Marinha do Brasil. Hoje iremos falar sobre prevenção e combate a incêndio, mais um módulo a ser dito para vocês, onde vocês saberão agir de forma adequada quando houver uma emergência com princípios de incêndio ou incêndios a bordo. Nesse módulo, vamos abordar alguns tópicos importantes a serem ditos. Através disso, vamos aprender sobre o triângulo do fogo e o tetraedro do fogo. Quais são os componentes? O que tem no triângulo e o que tem no tetraedro do fogo. Iremos falar sobre o fenômeno da combustão. Quais são os fenômenos? Vamos falar sobre os princípios da prevenção do incêndio a bordo. Discorrer sobre as causas de propagação de incêndio. Quais são os tipos de propagação que podem ocorrer? São tipos esses: propagação por irradiação, convecção, condução, projeção. Vamos discorrer sobre cada um deles para vocês. Vamos falar sobre os métodos preventivos, o que podemos fazer para prevenir os acidentes envolvendo princípios de incêndio e incêndios a bordo. Vamos falar sobre a vigilância e o sistema de patrulha. Vigilância total, principalmente quando há operações com riscos de princípio de incêndio, e o sistema de patrulha. Em que consiste esse sistema de patrulha? Vamos também abordar o sistema de detecção. Quais são os sistemas de detecção a bordo? Como que eles funcionam? Detectores de fumaça, detectores de calor, cada um da sua maneira. Falaremos também sobre a detecção da fumaça e do fogo e os tipos de funcionamento deles. Falaremos sobre a necessidade de inspecionar não só equipamentos, mas como inspecionar também todos os ambientes de trabalho, de forma a mantê-los seguros, evitando maiores riscos a princípios de incêndio e incêndio a bordo das nossas unidades offshore. Lembrando a vocês que nós estamos trabalhando em cima de uma bomba, onde nós temos variados tipos de produtos químicos, não só produtos químicos, mas também produtos inflamáveis. Com isso, a nossa precaução deve ser muito grande. Devemos estar sempre atentos para que a gente não faça ocorrer um princípio ou um incêndio propriamente dito dentro das nossas unidades offshore. Teoria da combustão. O que é a combustão? A combustão nada mais nada menos do que uma reação química de oxidação, na qual ela geralmente desprende energia luminosa ou energia calorífica. Porém, como eu estou falando, geralmente pode desprender esses dois tipos de energia, energia luminosa e calorífica. O porquê disso? A combustão pode ser uma combustão muito lenta, uma combustão ativa, onde essas combustões, esses tipos de combustão, como uma combustão violenta também, vai ter que ter alguns fatores principais para que ela se desenvolva realmente num princípio de incêndio ou num incêndio. Nós vamos abordar isso daqui a pouco, quando nós começaremos a falar sobre o triângulo do fogo e o tetraedro do fogo, onde nós temos 3 elementos no triângulo do fogo e 4 elementos no tetraedro do fogo. Esses 4 elementos devem estar em comum acordo um com o outro na quantidade suficiente para que haja assim o princípio de incêndio ou o incêndio propriamente dito. Então, novamente, combustão é reação química de oxidação, na qual poderá se desprender ou não uma energia na forma de luz e calor. E o que é o fogo? O fogo é uma reação química das mais elementares, chamada de combustão ou queima entre 3 elementos. Esses 3 elementos fazem parte do triângulo do fogo, onde nós temos o combustível, algo que tem que queimar. Nós temos o comburente seria o oxigênio, porque sem oxigênio nós não temos fogo, e nós temos a temperatura de ignição ou energia de ativação. A temperatura ideal para que aquele determinado combustível venha a pegar fogo. E aí sim eu tenho aí o princípio de incêndio
Se o princípio de incêndio não for debelado a tempo, ele pode se tornar um incêndio, onde nós vamos definir o que é o princípio de incêndio e o incêndio mais adiante. E para facilitar a compreensão do processo de combustão, foi criada a abstração geométrica, como nós já falamos, denominado triângulo do fogo, e também o tetraedro. O tetraedro, além de ter esses três elementos, que é o combustível, o que vai queimar, o comburente, que é o oxigênio, e a temperatura ideal para que ocorra o processo inicial da queima, nós temos também no tetraedro a reação em cadeia. Vamos estar abordando adequadamente o que vem a ser essa reação em cadeia nesse nosso módulo de prevenção e combate a incêndio. O nosso triângulo do fogo, para que haja um princípio de incêndio, nós temos que ter, na medida ideal, esses três elementos que já foram ditos: o combustível, o comburente e o calor. Lembrando que os combustíveis eles podem ser combustíveis líquidos inflamáveis, combustíveis sólidos inflamáveis ou combustíveis gasosos inflamáveis. Então, sólido, líquido e gasoso são os tipos de combustíveis que podemos encontrar. Porém, para que haja queima, ele entra em contato com o comburente, que é o nosso oxigênio, que tem que ter o nível de oxigênio ideal para o processo de queima, porque se não tiver oxigênio suficiente no ambiente, não vai haver queima. Sabemos que no ar que nós respiramos, temos a concentração de aproximadamente 20,9% de oxigênio. Arredondando, 21% de oxigênio. É uma condição onde nós podemos citar que, se tiver combustível e se tiver a temperatura, que é o outro lado do triângulo, o calor, a temperatura de ignição ideal para que ocorra a queima, aí sim nós vamos ter um processo aí de um princípio de incêndio. O quadrilátero ou tetraedro do fogo, como já foi dito, o quadrilátero ou tetraedro é uma evolução do conceito do triângulo do fogo, onde foi descoberto um novo elemento, que é a reação em cadeia. Essa reação em cadeia nada mais nada menos do que é uma evolução onde as moléculas vão se agitando cada vez mais com relação à temperatura, aumento de temperatura, com isso aumento dos gases que são oriundos da queima daquele combustível. Esses gases, por sua vez, são gases inflamáveis também, fazendo com que aumente também a quantidade de material inflamável, agora em forma gasosa, e com isso entra-se nesse processo de aumento e elevação de temperatura constante, até que todo o combustível seja queimado. E aí sim, esse processo ele pode ser interrompido de alguma maneira. Sim, quais são? Quando nós temos o triângulo do fogo, nós podemos eliminar um dos lados do triângulo desse nosso processo. No momento em que nós eliminamos um desses três lados do triângulo do fogo, nós já estamos fazendo um combate. Esse combate seria um combate indireto. Muitas das vezes nós pensamos somente no combate direto, o combate onde há o uso da água para fazer o combate eficaz numa região que está queimando. Mas vale lembrar que não é a água somente que vai fazer debelar um princípio de incêndio ou um incêndio propriamente dito. Lembrando a vocês, que vai ser dito mais na frente, que algumas classes de incêndio não se pode usar água, como por exemplo a classe de incêndio classe C, que nós vamos abordar, que é onde nós temos equipamentos elétricos e energizados. A classe B, que são as classes dos líquidos inflamáveis, também não podemos utilizar água. Nós vamos abordar quais são os métodos para extinguir esse princípio de incêndio ou esse incêndio em classe C e em classe B, de forma adequada, a fim de não propagar mais esse incêndio ou propagar o princípio de incêndio. Elementos da combustão. Como nós já falamos, atualmente são considerados 4 elementos da combustão.
Os elementos da combustão são o combustível, o que vai queimar. Os combustíveis eles podem ser sólido, líquido ou gasoso. Ok? A partir desse momento que eu tenho o combustível, eu tenho que ter o oxigênio no ambiente para poder ter uma mistura ideal entre combustível e comburente. Já que eu tenho uma mistura ideal entre combustível e comburente, eu vou ter que ter a energia de ativação. Essa energia de ativação seria o calor ou temperatura de ignição. Não é porque eu tenho uma região com calor e eu tenho um combustível e eu tenho oxigênio que vai pegar fogo, vai dar início a um princípio de incêndio. A temperatura ela tem que estar na quantidade ideal para que o combustível possa vir a pegar fogo. Porque devemos lembrar que todo combustível ele tem a sua temperatura ideal de ignição. Porque a partir do momento que esse combustível começa a ser aquecido através do calor, quando chegar no seu determinado ponto de temperatura de ignição, esse combustível começa a liberar gases inflamáveis. E a partir desses gases inflamáveis que passa a ser liberado, é que nós temos o início do processo de queima. Mais adiante nós vamos ver um experimento na qual vocês irão visualizar como que se dá o início dessa queima. Bom, a partir do momento que conhecemos quais são os 3 elementos para se iniciar o processo de queima de um certo combustível, nós vamos então entender como que é melhor esse processo. Então, combustível é tudo que queima na natureza. A partir do momento que nós temos esse combustível, ele teoricamente, ele vai se queimar. Porém, na natureza, nenhum material é incombustível. Como eu falei, tudo que tem na natureza que possa queimar é chamado de combustível. Mas para efeito prático, dividimos os corpos em combustíveis e incombustíveis, onde os combustíveis apresentam-se nos 3 estados físicos da matéria. Os 3 estados físicos da matéria, como nós já falamos, sólido, líquido e gasoso. Sólido nós vamos abordar mais adiante, é aquele que queima em superfície e profundidade, na qual ele tem essa queima, ele queima tanto por cima, em superfície, como em profundidade, ele está queimando por dentro. Sólido, papel, madeira, borracha e outros mais. Nós temos o combustível líquido, que são os combustíveis na sua forma líquida, como gasolina, álcool, diesel, onde eles também a gente pode classificar entre ser voláteis ou não voláteis. Tem os voláteis que desprendem gases com ar normal, ar atmosféricos. E os não voláteis precisam ser aquecidos para começar a desprender gases inflamáveis. E os gasosos, metano, butano, propano e outros mais tipos de gases inflamáveis que existem no nosso mundo. O comburente ou agente oxidante é o elemento que possibilita a vida às chamas e intensifica a combustão. O mais comum na natureza é o oxigênio, onde nós temos aí uma proporção no ar atmosférico de 20,9, onde arredondamos para 21%. Porém, o ar atmosférico também é composto de 78,6% de nitrogênio, 0,03% de gás carbônico ou CO2 e 0,91% de gases raros ou gases nobres, outros tipos de gases. E aí sim, nós temos um gráfico onde está sendo apresentado para vocês, que vocês estão visualizando qual é a quantidade no ar atmosférico que nós temos em proporções de cada um aí. Em relação ao nível de concentração de oxigênio, para que haja uma combustão adequada, uma combustão de queima, não uma combustão muito lenta, a combustão muito lenta não apresenta nem energia luminosa nem energia calorífica, mas a combustão que emite a energia luminosa e a energia calorífica, que aí sim é o fogo propriamente dito,
Então eu tenho que ter uma concentração ideal de oxigênio para que haja essa queima com energia luminosa e calorífica. Então no quadro que vocês estão visualizando, nós temos aí o percentual de oxigênio de 16 a 21%, é predomínio de chamas no ambiente rico em oxigênio. É uma combustão completa, onde nós também falaremos sobre a combustão incompleta. Apresenta água na forma de vapor e presença de CO2. Quando a combustão é incompleta, apresenta a forma de monóxido de carbono, não mais o CO2. Já para a combustão incompleta, o nível de oxigênio está abaixo dos 16%, está de 6 a 15%, onde nós vamos ter presença de fumaça, só que essas fumaças vão estar aí em menos quantidade, muitas das vezes. Temos a presença de brasas. A presença de brasas sem a presença da chama em si é uma combustão incompleta. E aí sim, predomínio do monóxido de carbono. Quando é uma concentração abaixo dos 6%, não haverá combustão, exceção para materiais com comburente acoplados em sua própria estrutura, como os metais pirofóricos ou metais combustíveis. Esses metais combustíveis geralmente têm o oxigênio na sua estrutura molecular, então aí muitas das vezes não necessita do oxigênio no ambiente. Calor, energia de ativação ou temperatura de ignição. Então, não somente o calor tem que ter no ambiente para que ocorra a presença das chamas, do fogo em si. Esse calor tem que ser um calor suficiente, uma temperatura de ignição para a ativação do processo de queima. É a forma de energia que se transfere de um corpo para o outro quando há entre eles diferença de temperatura. O calor faz com que os combustíveis desprendam gases e vapores suficientes para fazê-los entrar em combustão. Vamos fazer um experimento agora, onde vocês vão entender melhor sobre esse processo todo que nós estamos falando, sobre o processo do triângulo do fogo, sobre a reação em cadeia, sobre o combustível soltar gases e vapores mediante uma energia de ativação, mediante uma fonte de calor, onde aí sim, quando chegar na sua temperatura ideal, inicia-se o processo de queima desse determinado combustível. Vamos fazer o experimento com um combustível sólido, combustível esse papel. A energia de ativação vai ser usado uma chama aberta de um isqueiro, onde vocês irão visualizar no início da temperatura sendo emitida nesse papel, vai haver a presença da soltura de gases inflamáveis, que é a fumaça. A fumaça vai começar a soltar o monóxido de carbono. E aí sim, monóxido de carbono é um combustível inflamável, porém ele está muito presente na combustão incompleta. E aí sim, com o aquecimento maior desse combustível, maior a emissão de gases inflamáveis que chega na sua temperatura de ignição, aí sim nós temos o início de uma queima propriamente dita. Então, como nós já havíamos falado nos slides anteriores que vocês estão acompanhando, nós temos o combustível sólido, papel. Nós temos a fonte de ignição, a fonte de calor, o meu isqueiro com a chama aberta. E nós temos o oxigênio aqui no nosso ambiente. O oxigênio aqui no nosso ambiente está na proporção ideal. Nós estamos com o ar normal aqui, então nós estamos aqui entre 21% até os 16%, que nós já havíamos falado que vai ser uma condição ideal de oxigênio no ambiente. Então vocês observam que a partir do momento que eu começo a aquecer o papel com a chama, começou a soltar gases e vapores, aí sim veio o fogo propriamente dito. Novamente o experimento. Vou aquecer, no momento que eu retiro, vocês observam que não chegou na sua temperatura de ignição, mas houve já um processo de oxidação no meu combustível. Relembrando,
A combustão é uma reação química de oxidação, na qual ela geralmente não desprende energia na forma luminosa nem calorífica. Geralmente é. Então, ela agora não emitiu essa energia na forma luminosa e calorífica, somente teve o processo inicial de combustão. Porém, retirada a fonte de ignição, a fonte de calor, não se deu início aí à queima propriamente dita. Mas a partir do momento que o calor começa a aumentar, observamos que o processo de oxidação ele vai aumentando, gases e vapores, começou o fogo propriamente dito no nosso combustível. Então, através desse experimento, vocês vão observar que o processo de oxidação ele vai aumentando, porque vai aumentando o quê? A temperatura. Esse combustível começou a soltar gases e vapores inflamáveis que, em contato com o oxigênio aqui no ambiente, nós tivemos o início de uma queima desse combustível, devido ao quê? A temperatura ideal para que esse combustível, o papel, pudesse vir a pegar fogo. Então, observamos aí o início de um princípio de incêndio, através do Triângulo do Fogo, onde, depois do Triângulo do Fogo, nós iniciamos aí o processo de reação em cadeia. Então, novamente, o que é a reação em cadeia? A reação em cadeia, a combustão é um fenômeno que se processa em cadeia, que uma vez iniciada é mantida pelo calor produzido durante a reação. Neste fenômeno são produzidos radicais livres, instáveis, e esses, por sua vez, transmitem energia química gerada pela reação, que se transformará em energia calorífica. Há uma agitação das moléculas desse nosso combustível, onde essa agitação fornece mais energia, com mais energia, mais temperatura, mais calor, mais fogo propriamente dito, até que todo o combustível seja queimado por completo. Lembrando, não façam isso em casa. Novamente vamos fazer o experimento. Então nós vamos visualizar que está começando a aquecer, soltou os gases. Então tem um processo de queima, está aumentando o calor, porque nós temos uma reação em cadeia. Essa reação em cadeia, então, é devido a aumento de temperatura, aumento não só de temperatura, mas com maior produção de gases inflamáveis também, uma agitação das moléculas sendo ali queimadas. Então o processo se dá continuamente enquanto tivermos combustível no local. Lembrando, fiz aqui um processo de combate a princípio de incêndio. A partir do momento que eu peguei e apaguei o fogo, abafando com minha mão, eu iniciei um processo de abafamento, de extinção de princípio de incêndio, ou abafamento de extinção de incêndio propriamente dito, onde nós vamos ver isso mais adiante. Pontos notáveis da combustão. Nós temos 3 pontos notáveis da combustão: ponto de fulgor, ponto de combustão e ponto de autoignição. O ponto de fulgor, temperatura 1 ou T1, na qual o combustível começa a desprender vapores ou gases inflamáveis, que em contato com uma fonte de ignição, eles produzem somente um lampejo, somente um flash de fogo, que por não estar na proporção ideal de quantidade de oxigênio ou quantidade suficiente de gases inflamáveis nesse processo, essa concentração de vapores são então insuficientes para manter a queima. Então, no momento que eu tenho um combustível sendo aquecido e eu encosto uma chama próximo desse combustível sendo aquecido, isso geralmente nós conseguimos visualizar bem nos produtos ou nos combustíveis líquidos inflamáveis. Vamos dar um exemplo: o combustível líquido inflamável gasolina, ele é um combustível volátil. Por ele ser volátil, ele já está em temperatura ambiente, desprendendo gases e vapores. Se eu aproximar uma chama, ele já está fora desse ponto notável, desse ponto de fulgor. Ele já está no seu ponto de combustão. Relembrando que o combustível volátil, geralmente, ele já está no ponto de combustão.
Já o combustível não volátil, o diesel, por exemplo, eu preciso aquecer ele. A partir do momento que ele chega numa determinada temperatura que está soltando gases e vapores, eu, ao aproximar uma chama nesses gases e vapores, ele dá início aí um flash, somente um flash, porque ele ainda está no seu ponto de fulgor. Se eu continuar aquecendo esse diesel, aquecendo ele, e ele soltando mais gases e vapores inflamáveis, e eu aproximar essa chama e der o flash, mas o fogo se manter, entrou no processo do ponto de combustão. Então, o ponto de fulgor, nada mais nada menos é que o combustível está desprendendo gases e vapores, dependendo do aquecimento que ele está tendo. Então, a partir do momento que eu aproximo uma chama, essa chama faz com que esses gases e vapores só façam um flash e se apaga. Faz o flash e apaga, porque ainda não está na condição totalmente ideal. Já o nosso ponto de combustão, que é a temperatura T2, na qual o combustível desprende gases e vapores na relação ideal em concentração de gases e oxigênio no ambiente, e aí sim, e na presença de uma fonte de ignição ou uma chama com a concentração de oxigênio realmente acima dos 16%, nós vamos ter a queima plena ou provocar a combustão plena. Então, relembrando, ponto de fulgor, gases e vapores, aproximou a chama, flashes. Ponto de combustão, gases e vapores do combustível sendo aquecido, o diesel, aproximou a chama, quando aproxima a chama, flash, fogo contínuo. Aí sim, nós temos a combustão plena. Fogo contínuo, combustão plena. Nós temos também o ponto de autoignição. O ponto de autoignição é importante lembrar que é onde nós temos muitos processos de explosão. O ponto de ignição é na qual o combustível está desprendendo gases e vapores numa temperatura na qual, em contato com a temperatura ambiente, sem necessidade de chama aberta, ele vai ocasionar a queima. Essa queima muitas das vezes pode ser uma queima muito rápida e violenta, o que nós chamamos de explosão. Ou essa queima também, ela não necessariamente precisa ser uma queima muito rápida e violenta. O combustível com a temperatura ambiente entra em combustão e aí sim, continua-se a queima propriamente dito. Mas aí sim, o ponto de autoignição, ele só vai depender da temperatura ambiente, porque o combustível já está soltando gases e vapores inflamáveis suficiente para que a temperatura no local faça com que haja uma queima. Nós temos aí limite de inflamabilidade ou limite de explosividade. Dentro desse processo de queima, nós podemos podemos apresentar um processo de explosão. Para que haja uma explosão, nós temos que ter o que nós chamamos de limite inferior de explosividade e limite superior de explosividade. Abaixo do limite inferior de explosividade não há uma explosão ou queima. Acima do limite superior de explosividade também não vai haver uma queima ou uma explosão propriamente dito. Então, para que os gases ou vapores que formam uma mistura inflamável com ar entram em combustão, é necessário uma concentração mínima de gases ou vapores, suficiente para que haja essa queima, e essa queima, muitas das vezes, uma queima violenta, uma queima rápida, uma queima na qual temos uma explosão. Então, através do gráfico que está sendo visualizado por vocês nos slides, vocês vão observar que abaixo do limite inferior de inflamabilidade ou de explosividade, eu tenho uma mistura pobre. Aí eu tenho a faixa do limite inferior ao limite superior de explosividade. Essa faixa vermelha é onde o combustível em contato com uma chama vai haver a queima ou a explosão. Acima do limite superior de explosividade ou de inflamabilidade, a mistura às vezes está muito rica, ou pode ter muito gás e pouco ar.
Na nossa mistura pobre, nós temos pouco gás. Na mistura rica, nós temos muito gás com pouco ar. Então, aí não há uma explosão propriamente dita. Então, para que haja a explosão, eu tenho que ter a condição favorável, que é o limite inferior ao limite superior de explosividade. Então, vamos fazer mais um experimento. Lembrando, não façam isso em casa novamente. Esse experimento, nós temos aqui um copo plástico, que vai ser representado como se fosse um tanque de combustível, um tanque a bordo com qualquer outro tipo de material inflamável, ou um gás inflamável, ou um líquido inflamável que porventura pudesse estar aqui soltando gases inflamáveis. Mas vamos supor que seria um tanque, e esse tanque com um gás inflamável. Estamos usando o gás do isqueiro, gás esse que nós já conhecemos, é o propano ou butano. Então nós vamos encher o ambiente de gás, estou jogando com o copo tapado o gás para dentro. A partir do momento que eu retirei e joguei a chama, não houve a explosão. Por que não houve a explosão do gás que estava aqui dentro? Porque não está na mistura ideal, proporção ideal entre gás e oxigênio, onde essa proporção, com o contato da chama, não houve a explosão. Mas agora nós vamos fazer a explosão, nós vamos encher mais de gás. Eu tinha pouco gás, então eu vou colocar maior quantidade de gás. E aí sim, a partir do momento que eu tenho maior quantidade de gás, eu, ao fazer a chama, vai haver uma explosão. Então já houve a explosão. O copo está pegando fogo até ser consumido, porque nós tivemos uma mistura ideal. Mistura essa em gás e oxigênio. Com a chama aberta, houve a explosão do ambiente. E por ser um copo plástico, ele veio a derreter. Mas imagine isso num tanque. Esse tanque tendo essa explosão, vai haver um deslocamento de ar muito violento, deslocamento não só de ar, mas um deslocamento também e a projeção de certas coisas que porventura poderiam estar próximas. Também haverá o quê? A emissão de calor com a explosão muito grande. Então é assim que se faz o processo de uma queima muito rápida e violenta. Essa queima devido à concentração de gás ideal com o oxigênio, onde eu tive uma chama propriamente dita. Então, nós temos uma tabelinha que está sendo vista por vocês, onde essa tabelinha vai mostrar o ponto de fulgor, ponto de ignição, limite inferior e limite superior de explosividade de determinados combustíveis. Então, a queima só ocorre quando a mistura de ar e gases ou vapores inflamáveis estiverem em proporções ideais. Então, nessa tabelinha, nós vamos observar aí as substâncias, vamos observar o ponto de fulgor, ponto de ignição, temos os últimos itens, limite de inflamabilidade, volume em oxigênio, onde nós temos o volume de oxigênio no limite inferior e limite superior. Bom, substância acetona, ponto de fulgor da acetona, menos 17 graus centígrados. Lembrando, a acetona é considerado um líquido inflamável volátil. Ela em temperatura ambiente, ela já desprende gases e vapores. Como vocês observam, o ponto de fulgor está em menos 17 graus. Menos 17 graus não é a temperatura que nós temos no nosso país. No nosso país, por sermos um país tropical, nós temos temperaturas muito mais elevadas do que isso. Então, vale lembrar, nessa temperatura de menos 17 graus, já está soltando gases e vapores a acetona. Mas como é o ponto de fulgor, em contato com a chama, flash apaga. Flash apaga. A partir do momento que a temperatura aumenta, fica superior a menos 17, vamos colocar aí a menos 10 graus centígrados, ou a 1 grau positivo, ela já está em temperatura ambiente, onde já está soltando gases e vapores, que em contato com o agente de ignição, ela vai ter o quê? A chama em si aberta.
Porém, essa acetona, ela entra no seu ponto de autoignição quando há uma temperatura de 465 graus centígrados. Então, vamos pensar no ponto de autoignição, na qual o combustível contém os gases e vapores emitidos e não necessário mais a presença da chama para que haja a queima. Somente a temperatura no local vai fazer com que haja queima. Então, novamente, 465 graus. Se eu tenho um tanque com acetona e próximo desse tanque está pegando fogo e a temperatura no ambiente está jogando, temperatura por radiação, que nós vamos aprender, a uma certa distância esse fogo, e a temperatura por radiação está indo para aquele tanque, onde eu tenho acetona. Se a temperatura por radiação lá próximo daquele tanque chegar a 465 graus, nós vamos ter uma combustão, na qual essa combustão vai ser devido à temperatura que está chegando lá naquele ponto. Temos o acetileno, que é um gás. Então, se ele já é gás, ele não precisa ter um ponto de fulgor, ele já está na sua forma gasosa. Então, o seu ponto de autoignição, o acetileno, está em 305 graus centígrados. Então, é importante nós, quando formos fazer um trabalho de solda oxiacetilene, a solda oxiacetilênica a bordo, nós temos que ter uma atenção muito grande, principalmente com a inspeção das mangueiras, tanto a mangueira de oxigênio quanto com a mangueira de acetileno. Observar se a mangueira não está tendo nenhum vazamento, porque se eu estou com a chama aberta, fazendo o processo de soldagem, e o acetileno está vazando através da mangueira, esse gás que está vazando vai vir contra essa chama. Como ele está vindo em contra essa chama, a temperatura provavelmente vai estar superior a 305 graus. Então vai haver uma explosão no ambiente devido a esse vazamento numa mangueira. Por quê? Não se fez uma inspeção prévia antes do trabalho da mangueira, se está batendo vazamento ou não, ou se nas válvulas está tendo vazamento, no encaixe das mangueiras se está tendo vazamento, na acoplagem da mangueira. Então, a inspeção prévia é importantíssima para determinadas atividades que envolvam risco de princípio de incêndio e incêndio. Nós temos aí outros tipos de combustíveis, na sua forma gasosa ou na sua forma líquida. Vamos dar o exemplo da gasolina, que é o que nós utilizamos no nosso cotidiano, na nossa vida diária. Nós temos sempre o combustível a gasolina no nosso carro, a bordo. Alguns motores podem funcionar a gasolina, mas a maioria funciona a diesel. Então, a gasolina, ela está no seu ponto de fulgor em menos 43 graus. Então, em menos 43 graus centígrados, ela já está soltando gases e vapores, mas não são o suficiente para, em contato com a chama, pegar fogo. Só vai fazer o flash, ponto de fulgor. Porém, a partir do momento que eu tenho uma temperatura superior a menos 43, vamos supor a menos 20 graus centígrados, a menos 20 graus a gasolina já está no seu ponto de combustão, já está soltando gases e vapores, de forma que em contato com uma chama ela vai ter o fogo propriamente dito, a combustão plena propriamente dita. Já a gasolina, ela tem o seu ponto de alta ignição em temperaturas em torno de 260 graus centígrados. Então, se eu tenho uma chama aberta, um fogo, ou um princípio de incêndio ou incêndio, próxima a um tanque de combustível de gasolina, e a radiação de calor for atingindo aquele tanque, a radiação de calor está atingindo. Se o tanque chegar na temperatura de 280 graus, nós vamos ter então uma combustão espontânea, um ponto de ignição na qual a combustão do tanque, a gasolina, ela vai queimar, dependendo da situação, como o tanque é fechado, ela vai ter uma explosão dentro desse tanque aí, devido ao acúmulo de gases inflamáveis, um aumento de pressão no tanque, vamos ter uma explosão. Essa explosão em tanques, nós vamos falar mais adiante, explosões em tanques chamadas de bleves.
Pode ser em tanques de gás, tanques de combustível. O blefe é esse tipo de explosão, que é extremamente perigoso, principalmente para as unidades offshore. Nós temos aí outros tipos de gases, vamos falar sobre o propano, na sua forma gasosa. Então já desprende gases inflamáveis. Mas quando eu tenho temperaturas em torno de 466 graus, nós vamos ter aí o ponto de ignição. Lembrando, limite inferior e superior de explosividade. Vamos falar sobre os gases, né? No limite inferior e superior de explosividade. Vimos o experimento do copo, que eu necessito a quantidade suficiente de gás com oxigênio para que haja uma explosão. Isso é, dentro do limite inferior e superior de explosividade. Voltando lá no acetileno. Limite inferior de explosividade do acetileno. Eu tenho que ter 2,5% de acetileno no ambiente misturado com oxigênio. 2,5%, somente essa pequena quantidade, essa ínfima quantidade de acetileno no ambiente com oxigênio já ocasiona uma explosão. Uma explosão, lógico, de menor intensidade, mas não deixa de ser uma explosão. Quando eu tenho uma quantidade de 80% de acetileno no ambiente e apenas esse acetileno com 80% eu tenho a quantidade de oxigênio no ambiente, eu estou dentro do limite superior de explosividade. Uma explosão com uma maior intensidade que pode causar muitos danos, grandes danos a uma estrutura. Então, o limite inferior do acetileno, eu tenho que ter 2,5% de acetileno no tanque a 80%, que é o limite superior. Então, uma faixa de explosividade muito grande do acetileno. Lembrando, outros gases aí, metano e propano, né? Metano, nós temos o metano em torno de limite inferior de 5%, limite superior 15%. Então a faixa de explosividade do metano é menor do que o limite inferior e superior do acetileno. Já o propano, eu tenho aí o limite inferior em 2,2% dele no ambiente e 9,5% o limite superior. Então a faixa é menor ainda de explosividade. Lembrando, mistura muito rica, limites superiores ao superior de explosividade, ok? Então se eu tiver uma quantidade de propano superior a 9,5%, não vai haver explosão, porque há uma mistura muito rica. Mas como que nós vamos saber se um ambiente tem quantidade suficiente de gás para uma explosão ou quantidade dentro da faixa de explosividade? Nós temos a bordo um equipamento chamado de gás tester, ou também conhecido como multigás. Lembram na aula de SPR que eu falei sobre os espaços confinados, que há uma mensuração da atmosfera através desse equipamento? No início do trabalho eu faço uma mensuração em níveis inferior, nível médio e nível superior. Então nessa mensuração eu vou ver qual é a quantidade do gás, qual é a quantidade do gás tóxico, qual é a quantidade de oxigênio. Então os multigás eles servem para isso, para eu mensurar a quantidade de gás no ambiente, se ele está trazendo risco, não só tóxico, como riscos de explosão. Aí sim, nós temos a bordo, como nós vamos falar mais adiante, detectores de gás. O detector de gás é realmente um equipamento que traz muita segurança, porque ele vai detectar de forma efetiva a quantidade de gás que está no ambiente para que possa ser considerado um risco de explosão dentro daquele local. Além do detector de gás, temos o de fumaça e outros que nós vamos falar mais adiante. Fenômenos da combustão. Toda combustão provoca a modificação dos aspectos físicos e químicos dos corpos, do que se está queimando. E tem como resultado uma mistura de gases altamente aquecidos, como nós já vimos no nosso experimento, não só com papel, como também vimos o experimento da explosão.
E aí sim, esses gases podem variar de acordo com sua composição química, onde nós temos aí a presença nesse processo todo, vapor d'água. No processo de queima, muitas pessoas acham, como que vai ter vapor d'água? O vapor d'água se dá através da umidade do ar. Então, esse vapor vai ser originado no processo de queima. Nós temos a presença do CO, que é o monóxido de carbono. Temos a presença também do dióxido de carbono, o CO2. Esses aspectos foram denominados de fenômenos da combustão e destacamos alguns dos principais. Fenômenos esses: pressão. A pressão ocorre geralmente quando uma combustão tem um lugar em compartimentos fechados, compartimentos confinados, originando a produção de gases em alta temperatura que, como consequência, redundará no aumento de pressão naquele local, naquele tanque, naquele local confinado. Como consequência, nós temos aí o risco de explosões desses tanques, desse local fechado. Nós podemos citar o bleve, que nós vamos ver a seguir. O escapamento desses gases poderá causar queimaduras graves ou até mesmo explosão com o rompimento das paredes ou anteparas dos compartimentos. Então, a partir do momento que eu tenho um tanque, esse tanque está recebendo calor, e esse tanque tem combustível dentro dele, pode ser combustível líquido ou combustível gasoso. Eu tenho lá esse combustível recebendo calor através da parede do tanque, esse calor está vindo externo. A partir desse momento há uma agitação molecular lá dentro, essa agitação molecular faz com que a temperatura vá aumentando também cada vez mais, produzindo mais pressão dentro do tanque. E essa pressão vai aumentando, de forma que o tanque, o compartimento não suporta mais aquela pressão. Quando não há mais o suporte dessa pressão, ela vai fazer com que rompa o cilindro, rompa o tanque, rompa o compartimento. A partir do momento que eu tenho esse rompimento, nós temos uma explosão chamada de bleve, que é uma explosão muito grande e violenta, com deslocamento muito grande de ar, esse ar superaquecido e deslocamento de partículas também, não só do tanque, mas do que está ao redor desse tanque. Essa explosão ocorre muito quando há muito calor, fonte de calor próximo a esse tanque. Lembrando, no combate para incêndios onde há a presença de tanques, nós temos que combater o incêndio propriamente dito e fazer o resfriamento do tanque ao mesmo tempo, para que o calor não chegue de forma adequada a fim de fazer o rompimento desse tanque. Nós vamos ver isso nos métodos de combate a princípio de incêndio e os métodos de combate a incêndio. Explosão, então, como nós já falamos, há combustível que possui altíssima velocidade de queima e enorme produção de gases quando inflamados dentro de um compartimento fechado ou um compartimento confinado. Devido à velocidade com que os gases se expandem, gera o fenômeno da explosão. Nós temos alguns exemplos de coisas que geram explosão. Por exemplo, a pólvora. A pólvora nos cartuchos balísticos, vocês observam que quando há o tocar na espoleta através da agulha de uma arma de fogo, esse tocar gera ali uma energia dentro da cápsula. Essa energia dentro da cápsula faz com que a pólvora ali dentro, ela entra em combustão, uma combustão muito rápida e violenta, fazendo assim a projeção do projétil que está na extremidade dessa cápsula. Esse é um dos exemplos. Nós temos a nitroglicerina, nós temos tanques de gases inflamáveis que ao receber calor intenso, vai chegar uma certa hora que vai ter um acúmulo muito grande de pressão dentro desse tanque e ele vai se romper. Com o rompimento há uma queima muito rápida e violenta
que nós chamamos de explosão. Então temos outro exemplo aí, a explosão num navio petroleiro, que podem ocorrer devido ao acúmulo de gases inflamáveis dentro desses tanques. O petróleo por si só ele precisa ser aquecido, sim, mas ele também, com o movimentar, ele desprende gases e vapores. Então, no movimentar desprendendo gases e vapores, esses gases e vapores dentro desses compartimentos, recebendo a energia, o calor suficiente, vai fazer com que haja o rompimento e a explosão desse navio. Lembram lá em CDP que eu falei no curso no módulo de conscientização de proteção a navios, que nós abordamos o uso de navios gazeiros e navios petroleiros por parte de terroristas? Então, esse era um dos propósitos deles, fazerem com que esses navios gazeiros ou petroleiros chegassem nos portos e explodissem, fazendo um bleve, uma explosão dos tanques. Rollover. Nós temos o rollover, ele ocorre em ambientes fechados, com a acumulação dos gases combustíveis aquecidos junto ao teto, provenientes do processo de combustão. Então vamos lembrar do seguinte: toda vez que nós temos um processo de queima dentro de um ambiente fechado, vamos supor um compartimento, está queimando um determinado combustível, vamos supor que é um combustível sólido, papel, papelão, madeira, divisórias, que nós temos muitas vezes de madeira, então está queimando. Com a queima, há a presença de fumaça. Fumaça é essa que vai ter a presença de monóxido de carbono, dióxido de carbono e outros gases. Essa fumaça, por ela ser mais leve que o ar atmosférico, essa fumaça ela tende a subir e ficar no teto do compartimento. Só que a queima que está tendo ali naquele ambiente é uma queima pequena ainda. O início de um processo de incêndio, é o princípio de incêndio. Então eu tenho a fumaça já se acumulando no teto, e essa fumaça nós vamos observar em determinados vídeos que poderão ser apresentados a vocês, que essa fumaça ela começa a fazer a presença de chamas. Essas chamas elas vêm em formato de rolo, por isso vem falando de rollover, ela vem fazendo movimento conforme a fumaça vai aumentando, a gente vê a fumaça dentro de uma queima, porque a fumaça é combustível, então tem o fogo pequeno num determinado ponto desse compartimento, mas já há uma quantidade de fumaça, então o fogo embaixo está servindo de fonte de ignição. Lembram lá do ponto de fulgor que nós falamos? Então a fumaça ela está no seu ponto de fulgor. A fumaça ela faz o flashzinho, faz o rollover e apaga. A fumaça faz o flashzinho, rollover e apaga. Isso é o que nós chamamos de rollover. Essa massa acumulada no teto, massa de fumaça acumulada no teto, que faz uma queima muito rápida dos gases inflamáveis e para. Faz uma queima muito rápida e para. Do processo de rollover nós temos o flashover, depois nós temos o backdraft, que nós vamos abordar nesse mesmo módulo. Então temos o rollover, a imagem por si só mostra para vocês, o fogo está distante e o fogo vem através da fumaça em cima. Ela faz aquela queima em cima e retorna, queima em cima e retorna. Isso é o que nós chamamos de rollover. Chegou numa temperatura na qual ela queima e retorna, queima e retorna. Aí sim, ela evolui para o flashover. E o que é o flashover? É o fenômeno que ocorre durante a fase inicial de um incêndio. Geralmente quando a camada superior de fumaça atinge a temperatura de cerca de 600 graus centígrados, equivalente a 1100 graus Fahrenheit. E aí a característica principal deste fenômeno é o repentino espalhamento das chamas a todo o material combustível existente no compartimento, sendo praticamente impossível a sobrevivência de pessoas que estão no ambiente, pessoas que não conseguiram abandonar o local. Então, o rollover
dava o iniciozinho da queima, voltava, dava o iniciozinho da queima, voltava, até que foi aquecendo cada vez mais aquela fumaça lá em cima. O combustível foi aumentando a temperatura na fumaça, foi aumentando, até o momento que chegou ao ponto que vai ter uma queima contínua. Então a chama aumenta, o calor na fumaça aumenta, com que forma assim uma chama na parte superior, e todo o ambiente tem um aumento muito grande de temperatura, fazendo com que outros combustíveis que estão ali tenham uma queima repentina, porque todos os outros combustíveis, devido ao aumento de temperatura muito grande no ambiente, chegaram no seu ponto de autoignição. Ponto de autoignição, relembrando, na qual a temperatura de gases e vapores desse nosso combustível chegou na temperatura ideal sem precisar de uma chama propriamente dita. Então, os gases e vapores desprendendo desses outros combustíveis no ambiente começaram a pegar fogo também ao mesmo tempo. Então, isso foi o flashover. Então, teve o primeiro rollover, teve o flashover, aumentou tudo, começou a pegar fogo em geral, porque teve um aumento muito grande de temperatura. Além disso, nós temos o backdraft, exemplo aí da queima total com o flashover. Já o backdraft, nada mais nada menos que é a explosão de fumaça no ambiente. E como que ela ocorre? A partir do momento que eu tenho a queima no ambiente, eu tenho que ter a entrada de oxigênio para que haja uma queima perfeita. No caso do flashover e no caso do rollover, o ambiente estava aberto, estava tendo entrada de oxigênio dentro do ambiente. Porém, imaginemos que eu tenho um compartimento, esse compartimento está fechado, iniciou-se a queima do processo de um combustível qualquer e ele começou a soltar fumaça no ambiente. Foi aumentando a temperatura, foi fazendo rollover na parte superior, como nós já vimos o que é o rollover. A partir do rollover, começou ainda a aumentar mais a temperatura, aumentar mais ainda a temperatura, deu-se início do processo de flashover, queimando num geral, só que o oxigênio no ambiente foi sendo consumido pelo processo de queima. Como não há entrada de oxigênio no compartimento, essa chama ela foi diminuindo, só que com um aumento muito grande dos gases inflamáveis presentes na fumaça. O ambiente está superaquecido, só que não temos a chama propriamente dita em grande volume. Ela foi diminuindo, porque quando não tem oxigênio, vai diminuindo o processo de queima. Mas a combustão, ela continua. E quando essa combustão está continuada, ela está soltando cada vez mais fumaça no ambiente. Essa fumaça superaquecida. Então o ambiente está fechado com fumaça no teto. A gente observa que essa fumaça ela vai descendo. Por isso que muitas das vezes nós ensinamos o quê? Em caso de fuga de ambiente com um compartimento com fumaça, sempre procura o quê? Andar o mais baixo possível. Rastejar. Andar bem agachado, porque embaixo ainda eu tenho o nível de oxigênio. Acima o nível de oxigênio já está zerado. Então, quanto mais embaixo possível para eu sair de um ambiente com chamas, vai ser melhor. Nós vamos abordar isso mais adiante. Então, nós vamos ver que a quantidade de fumaça já é tão grande, só que eu não tenho mais fogo. Eu tenho uma pequena chama no local onde se iniciou o fogo. Por quê? Não temos oxigênio suficiente, mas é um compartimento fechado. Agora imagine que uma pessoa não orientada, que não tenha conhecimento de causa, não fez treinamento, não fez curso de combate a incêndio, veja, visualize a fumaça saindo pelas frestas da porta desse compartimento. Ou veja, saindo fumaça pelas frestas das vigias desse compartimento. E a pessoa por si só não tendo conhecimento, ela vai abrir esse compartimento. Quando a abertura desse compartimento, o oxigênio que tinha sido eliminado ali dentro, que estava sendo queimado ali dentro, o oxigênio entra com a abertura do compartimento. Quando há a abertura desse compartimento e a entrada do oxigênio,
O fogo, que estava bem pequeno, só emitindo grande quantidade de fumaça, a fumaça já é aquecida de forma suficiente, só necessitava desse último componente, que era o comburente que nós vimos lá no início do triângulo do fogo. Entrou oxigênio, a partir do momento que entrou oxigênio, combustível já altamente aquecido na fumaça, a pequena chama que seria a fonte de ignição no canto, numa parte desse compartimento, e o oxigênio entrando. Quando há a entrada do oxigênio, o que acontece? Nós temos o backdraft, que seria a explosão de fumaça desse compartimento. Então, todo aquele combustível em forma de fumaça ali dentro, aquela quantidade muito grande, vai ter uma queima muito rápida e repentina. Queima muito rápida, repentina, com grande velocidade, nós temos a característica da explosão. Então, o backdraft nada mais do que uma explosão de fumaça desse compartimento. Classificação de incêndio pela sua intensidade e proporção. A proporção de evento engloba as suas dimensões. Então, se eu tenho um quarto pegando fogo, eu tenho uma determinada proporção de fogo. Se eu tenho 2 quartos, já a proporção aumenta. Se eu tenho uma casa inteira, a proporção vai aumentando. Se eu tenho um quarteirão, aumentou a proporção. Se eu tenho uma cidade, é um incêndio extraordinário. Então, nós temos as classificações com relação a isso, devido à dimensão do que se está pegando fogo e a intensidade desse fogo. Então, nós temos o princípio de incêndio, incêndio incipiente, evento de mínimas proporções, para a qual é suficiente a utilização de apenas um aparelho portátil de combate a princípio de incêndio, chamado de extintor portátil de combate a princípio de incêndio. Muitas pessoas falam o extintor de incêndio, não é de incêndio. Esse equipamento portátil que nós utilizamos, ele era somente para combate a princípio de incêndio. Então, quando eu utilizo apenas um equipamento desse, ou até 2, pode ser caracterizado como um princípio de incêndio. Vamos ver mais adiante como são esses extintores portáteis de combate a princípio de incêndio. Vamos aprender a identificar cada um, vamos aprender não só a identificar, vamos aprender também o uso adequado de cada um nessa nossa apresentação. Lógico, vocês irão fazer uma prática onde vocês mesmos vão manusear esses equipamentos de forma adequada com o que foi apresentado nessa nossa videoaula. Temos o pequeno incêndio. O pequeno incêndio é evento cujas proporções exigem emprego de material especializado, sendo extinto com facilidade e sem apresentar perigo iminente de propagação. O princípio de incêndio, relembrando, ele só é o início de um processo de queima, onde nós utilizamos o extintor portátil de combate a princípio de incêndio. Já o pequeno incêndio, nós já temos que armar linha de mangueira. Geralmente uma linha de mangueira apenas é o suficiente. Uma linha de mangueira conectada a uma tomada de incêndio a bordo. Muitos também conhecem como hidrantes de incêndio, ok? Então, uma mangueira conectada a uma tomada, ou um hidrante, ou uma boca de saída de água para incêndio, somente uma às vezes é o suficiente para o pequeno incêndio. Já o médio incêndio, evento em que a área atingida e a sua intensidade exige a utilização de meios e materiais equivalentes a um socorro básico, uma ou mais brigadas de incêndio, apresentando perigo iminente de propagação. Então, um pequeno incêndio, uma pessoa ou 2 com uma linha de mangueira, com uma linha numa tomada, já é capaz de debelar esse incêndio. O princípio usa o aparelho portátil. Então, é capaz de debelar esse incêndio. Já o médio incêndio, nós já vamos ter que ter o uso de uma brigada de incêndio. Já uma brigada essa pode fazer o uso de mais de uma linha de mangueira. Podem ser 2 ou mais linhas de mangueiras de incêndio. Geralmente as 2 linhas são usadas, uma para combate e a outra para proteção. Ou
utilizando-se de mais linhas ainda, dependendo do que está queimando, de qual é a proporção e qual é o perigo de propagação desse incêndio. O grande incêndio, evento cujas proporções apresentam uma propagação crescente, necessitando para sua extinção do emprego efetivo de mais de uma brigada. No caso aí, nós temos aí o emprego efetivo de todo o contingente contra incêndio de uma unidade. Aí sim, esse nosso grande incêndio, ele vai ter que ser não só utilizado as brigadas a bordo, como todos os recursos a bordo, como também os apoios externos. Muitas vezes vamos ter que ter embarcações de apoio próximo às nossas unidades, fazendo combate também através de canhões d'água. Então é um incêndio de grande proporção. A partir do momento que eu tenho um incêndio de grande proporção, um recurso não é mais suficiente, dois não são mais. Então são mais de 2 recursos, não só todos os recursos da unidade, como recursos externos a serem utilizados nessa nossa proporção de incêndio. Princípios da prevenção de incêndios a bordo. Incêndios e explosões podem ser os grandes riscos potenciais nas nossas unidades offshore. Relembrando, nós estamos trabalhando num local onde há grande quantidade de combustíveis. Devido a essa grande quantidade de combustíveis, não só no processo de produção, no processo de perfuração, nós temos que ter grandes cuidados, não só no manuseio desses produtos inflamáveis, mas também uma prevenção com relação a toda operação que traga risco a um princípio de incêndio, como operações de solda, operações onde aí envolva produtos químicos, porque nós sabemos que produtos químicos em reação com outro produto químico pode haver presença de calor. Então, já que podemos destruir uma instalação com erros humanos ou falhas de equipamentos ou outros processos, devemos ter extremo cuidado dentro das nossas unidades com relação a esse fator, e assim evitar causar perdas no nosso navio e perdas humanas também dentro da nossa unidade. Para prevenir incêndios, então devemos fazer algumas coisas. Quais são? Ter a habilidade de reconhecer os riscos de incêndio e agir para eliminar. Quais são esses riscos que podemos encontrar? Se eu observar qualquer tubulação, e essa tubulação seja uma tubulação de passagem de algum gás inflamável ou de líquido inflamável, e eu sinta a presença de algum vazamento ou desse líquido ou desse gás, eu devo informar imediatamente a quem de direito a bordo, tomando as medidas cabíveis de segurança, para evitar assim o princípio de incêndio a bordo e ocasionando um grande incêndio lá mais à frente. Então, reconhecer também riscos em determinadas operações em que a gente está fazendo soldagem. Se eu observar que eu estou fazendo um processo de soldagem e eu tenho o meu companheiro de vigia de fogo, se ele observar que a chama que eu estou usando, não só por solda oxacetilênica, pode ser soldas por eletrodos revestidos, e a fagulha dos eletrodos, ou então a chama está próximo de algo que pode se iniciar um fogo, ele vai me alertar, por ele ser o vigia de fogo, para eu tomar medidas cabíveis e evitar que se inicie um processo de queima naquele meu processo de soldagem. Esse vigia de fogo, ele fica atento ao redor da operação de soldagem. Nós temos também fumar em apenas áreas seguras. A bordo nós temos os fumódromos. Fumódromos esse determinado para as pessoas que têm o hábito de fumar, onde vão ficar no local adequado. Fazer manutenção correta das instalações. Manutenção essas preditivas, preventivas e manutenções corretivas, principalmente em equipamentos onde há partes móveis. Equipamentos com partes móveis, muitos deles exigem lubrificação. Se a lubrificação não estiver correta,
por falta de óleo lubrificante, por exemplo, as engrenagens trabalhando em atrito, com o decorrer do tempo de uso e falta de lubrificação, vai haver aquecimento. E através desse aquecimento há o início de um processo de queima. Mas não só engrenagens metálicas que pode acontecer isso com falta de lubrificação adequada. Nós também temos casos de polias. Polias essas com suas correias, e a correia de forma inadequada, ou a correia está apresentando já algum dano, ela está patinando ou correndo ou presa de alguma forma, atritando, ela vai superaquecendo essa correia nessas polias, e essa correia com o aquecimento, com o movimento das polias constante, ela vem a pegar fogo. Então, as manutenções preventivas, preditivas e corretivas e equipamentos que exigem essa manutenção têm que ser feitas constantemente. Tem que estar dentro do nosso plano operacional a bordo. Nós temos que manter as portas corta-fogo fechadas. Essas portas corta-fogo são as portas separando compartimentos para compartimentos. Lembra o que eu falei? O backdraft, como é que se origina o backdraft, que é a explosão de fumaça? Eu tenho um compartimento fechado, esse compartimento fechado iniciou-se um processo de queima, mas devido ao processo de queima foi queimando o oxigênio do ambiente. Como foi queimando o oxigênio do ambiente, o que foi ocorrendo? Foi abaixando a chama, mas há uma grande quantidade de fumaça. Se o compartimento está fechado, beleza, não vai entrar o quê? Oxigenação, até que seja detectado, para que haja um combate eficaz, fazendo aí um resfriamento externo inicialmente nesse ambiente, que nós vamos aprender na parte prática de combate de incêndio, e vamos falar um pouco também na parte de combate nesse nosso módulo teórico. Então faz um resfriamento externo, a partir desse resfriamento externo há uma pequena abertura, o jato neblinado no teto em 3 vezes, retira-se esse jato, fecha a porta, porque o jato neblinado na fumaça quente vai criar vapor ali dentro, esse vapor já vai fazer o resfriamento, então aí tem um processo, porém não pode ter entrada repentina de oxigênio. Então por isso as portas corta-fogo devem estar sempre fechadas, elas protegem não só que haja essa propagação por entrada de oxigênio, como também haja a propagação do incêndio através da convecção, que nós vamos ver mais adiante também, o que é o processo por convecção de propagação de incêndio. A convecção, ela se dá através do deslocamento de ar aquecido na fumaça, de fumaça aquecida, gases aquecidos, que se faz se deslocando de compartimento para compartimento. Não só pelas portas corta-fogo abertas, mas também por dutos de ventilação. Vamos abordar isso mais à frente. Além disso, nós devemos fechar bem e separar os líquidos inflamáveis. Os líquidos inflamáveis têm os seus paióis adequados, ventilados. Eles estão em recipientes adequados, recipientes homologados. Então nós temos que ter todas essas atenções. Mas não são um líquido inflamável. A tinta é um líquido inflamável. Se for uma tinta à base de solvente, não à base d'água. Tintas à base de solvente são inflamáveis. Então tem um paiol de tintas, vai ter que estar armazenado adequadamente. Esse paiol de tintas geralmente tem que estar com uma ventilação adequada. Deve estar sempre longe, todo paiol de combustível, paiol de tintas, deve estar longe de onde possa haver fonte de calor. Então essa prevenção, essa nossa visualização dos riscos inerentes à nossa atividade é de fundamental importância. Fontes de ignição. As fontes de calor podem ser de 3 maneiras: fonte elétrica, equipamentos elétricos curtos e arcovoltaicos, cabos com emendas mal feitas e sobrecarga. Em casa a gente gosta muito de fazer a chamada gambiarra. Isso é um grande perigo. Então a bordo, gambiarra jamais seja feita, porque é o grande perigo que podemos ter aí uma fonte de energia, uma fonte de ignição elétrica. Então não façamos gambiarras a bordo, façamos o procedimento adequado de acordo com o procedimento da norma regulamentadora para a elétrica. Nós temos aí a fonte mecânica,
que é através de atrito, desmerilhamento, aquecimento de motores. Eu acabei de falar sobre a manutenção de motores com partes móveis que está sem lubrificação adequada, a polia e sua correia, isso é mecânico, a fonte de ignição mecânica. Devemos ter então a manutenção adequada desses equipamentos, desses motores, e aí sim nós estamos fazendo a nossa prevenção. Tem a química, eu falei lá atrás também, produtos químicos misturados entre si, com incompatibilidade, muitas das vezes pode provocar calor, reação química isotérmica. Então essa fonte de calor, essa reação química isotérmica através de dois produtos químicos pode se dar início a um processo de incêndio, um processo de queima. Não é o caso do mercado offshore, mas existe na natureza o que nós chamamos de fósforo branco. O fósforo branco jamais pode ser misturado com água, porque o fósforo branco, a partir do momento que ele tem contato com água, ele tem uma queima imediata. O fogo não se apaga com água, nem todo fogo se apaga com água. Tem produto químico que misturado com água produz gás inflamável, que produz gás tóxico. Tem produto químico que misturado com a água vai ter uma queima, vai ter um fogo realmente. Como o fósforo, exemplo agora que eu acabei de dar. A propagação de incêndio. Então a propagação de incêndio ela pode se dar por alguns métodos. A principal causa da propagação de incêndio é a falta de prevenção. Então, o incêndio ele se propaga pela falta de prevenção adequada no ambiente em que trabalhamos. Por isso, alguns cuidados simples são fundamentais, como não acumular lixos ou trapos sujos, ou embebidos em óleo ou graxa. Observar a manutenção preventiva e manter equipamentos isolados termicamente. Novamente, vamos voltar para a nossa área offshore. Quem trabalha na área de mecânica, mecânico usa os seus trapos para limpar a mão que está sujo de óleo ou graxa muitas das vezes. Lembrando, está de forma inadequada, porque deveria estar usando luvas. Mas vamos supor que ele sujou a mão de óleo ou graxa por algum motivo, ou ele foi fazer a limpeza do motor, que ficou sujo de óleo ou graxa, usando o trapo. Limpou, ficou o trapo sujo de óleo ou graxa. Aquele trapo ele vai ter que ser descartado de forma adequada. Local de lixo contaminado. Contaminado adequadamente, o local adequadamente para óleo e graxa. Então, se ele pegar aquele trapo, colocar em cima do motor, ele está sujo esse trapo, é um pano, é um tecido, está sujo de óleo ou graxa, está em cima do motor. Ele limpou o motor, botou em cima do motor o trapo. Ele ligou o motor para poder fazer teste no motor e deixou o motor ligado. Por esquecimento, por falta de prevenção dele, ele deixou aquele trapo ali. O motor está funcionando, o motor aqueceu, o calor foi transferido para o trapo, que por sua vez estava com óleo e graxa. A partir daquele trapo com óleo e graxa e pela emissão de calor nele, como estava encostado, ok? Nós tivemos então o início de um princípio de incêndio. Ou às vezes ele coloca na descarga, pior ainda. Aí sim o princípio de incêndio devido a um descuido, a uma prevenção adequada. Então, a propagação ela pode se dar de várias maneiras. Primeira maneira é a condução, é a transferência de calor feita no próprio material ou matéria, molécula a molécula, aquecendo por um todo. Eu tenho uma barra de ferro. A partir do momento que eu tenho uma barra de ferro, estou segurando ela numa extremidade, aqueci na outra extremidade. Essa barra de ferro nela mesma vai aquecendo, molécula a molécula, até chegar ao aquecimento na minha mão. Então, esse é o processo de condução. O calor ele pode se propagar através da condução. Então, relembrando, a estopa, o trapo embebido em óleo ou graxa em cima do motor. O motor está aquecendo, está transferindo calor para esse trapo através da condução. Acabamos de dar o exemplo aí. Então a condução de calor no trapo fez com que ele viesse a pegar fogo.
Além da condução, nós temos irradiação ou radiação de calor. É a forma de transmissão de calor por meio de ondas caloríficas que atravessam o ar, irradiadas de um corpo em chamas para outro corpo em distância. O calor se processa sem a necessidade de continuidade molecular, como foi na condução, entre a fonte calorífica e o corpo que a recebe. Então eu tenho um local pegando fogo, lembram do tanque que estava próximo de um ponto onde estava em chamas? Eu falei lá na explosão. Então o calor que estava nesse ponto aqui, que estava distante a 3 metros de um tanque, o incêndio, o princípio de incêndio a 3 metros de um tanque, porém o calor que foi radiando através do espaço no ar, foi encontrando essa barreira que era o tanque. Então a chama aqui estava aberta, aumentando temperatura através desse espaço, chegando até o tanque, fazendo com que o tanque também fosse se aquecendo pela radiação de calor. A partir do momento que o tanque foi se aquecendo, lá dentro os gases também foram o quê? Expandindo, devido à agitação molecular. Então a expansão dos gases no tanque fez com que houvesse um aumento de pressão. É assim que ocorre a explosão, através do processo de radiação também. Por condução, sim. Quando eu tenho o tanque, eu tenho uma chama direta no tanque. Então eu estou tendo calor sendo conduzido por todo o tanque. Aí sim, nós temos também a convecção. A convecção consiste no deslocamento de energia térmica de uma região para outra, através do transporte de matéria, o transporte de fumaça aquecida, que também não deixa de ser combustível. Por isso que nós já falamos, é importante manter as portas corta-fogo fechadas. Lembre-se que eu falei lá no módulo de SPR, a prevenção não é só nas nossas unidades offshore. Vocês que moram em prédios, edifícios, que têm portas corta-fogo do corredor para as escadas, devem manter sempre essas portas fechadas, para evitar que um incêndio em um compartimento ou num andar de um prédio se espalhe para outros andares. Geralmente, o que ocorre é que a fumaça, por ser mais leve que o ar atmosférico, ela faz o quê? Sobe. Então a gente observa aí na história da humanidade alguns incêndios que aconteceram. Começa um incêndio num andar, através das portas corta-fogo abertas ou através das janelas, essa fumaça deslocando-se através da janela ou através das portas, vai para andares superiores e começa incêndios nos andares superiores e vai assim se propagando, fazendo-se com que vá andar acima, pegando fogo. Esse é o processo por convecção. Então, relembrando novamente, condução, molécula a molécula num corpo apenas sólido. Radiação, exemplo bem básico, o Sol todo dia faz o que com a gente? Radiação de calor. Tem o calor sendo transmitido através de um espaço. E convecção através de matéria, fumaça, que se faz o quê? Se faz através de aberturas de dutos de ventilação, abertura de portas corta-fogo, aberturas de janelas, onde ele passa de um andar inferior para andares superiores. Além disso, temos também a projeção. O que é a projeção? A projeção se dá através de matéria que é projetada do local que está pegando fogo para outro ponto. Uma explosão, ela projeta matéria incandescente, projeta objetos em fogo. Eu tenho um incêndio numa edificação, a parte superior está pegando fogo, começa a ter o quê? Projeção de coisas pegando fogo, projeção de objetos, projeção de matéria pegando fogo, ou em forma de brasas, que vai descer e vai pegar em outro ponto que vai pegar fogo. Essa
Essa é a projeção. Então podemos dividir em condução, radiação ou irradiação, convecção e projeção. Métodos preventivos contra incêndio. A bordo de uma plataforma ou um navio sonda, temos materiais combustíveis diversos. Materiais esses: roupa, madeira, papel, gasolina, óleo, graxa, diesel. Temos o comburante, o oxigênio, presente no ar atmosférico. Nós temos fontes de calor diversas, como nós já falamos: soldagens, trabalhos a quente, cigarros, fósforos, lâmpadas elétricas, tubulações de vapor e etc. A prevenção consistirá em evitar que esses três elementos se combinem em condições propícias que possibilitem a ignição dessa nossa fonte. Segundo estatísticas da National Fire Protection Association, NFPA, entidade americana que desenvolve estudos na área de princípio de incêndio e salvamento, as fontes de incêndio mais comuns são atrito, como nós falamos, atrito entre duas partes móveis, 14%. Centelhas essas geralmente através de equipamentos elétricos, 12%. Ignição espontânea. A ignição espontânea, relembrando, quando os gases inflamáveis de um combustível qualquer começam a se desprender em contato com a temperatura ambiente, iniciou-se o processo de queima, 8%. Cigarros e fósforos, 8%. Superfícies aquecidas. Nós temos aí o exemplo da estopa, do trapo embebido em óleo ou graxa em cima do motor. Uma superfície superaquecida que tinha alguma coisa em cima, que era o nosso trapo, 7%. Chamas abertas, 5%. Soldas e corte. Corte esse através de equipamentos que tem o disco rotatório, ok? Como uma moto rebolo. A emissão de quê? Fagulhas. Como a emissão de fagulhas, essas fagulhas podem pegar em algum ponto que seja combustível e iniciar o processo de queima. Vigilância e sistema de patrulha. Nos navios e plataformas marítimas, as pessoas estão expostas aos perigos e riscos constantes. Por isso, há necessidade de vigilância constante no dia a dia de uma unidade offshore, visando prevenir a ocorrência indesejada de acidente envolvendo incêndio a bordo. A vigilância, vocês lembram também no SPR, que eu falei, vigilância constante com as operações a bordo em termos de relação de segurança para a operação. Vigilância no CDP, que eu falei, né? Que era o que? Vigilância com o que está o entorno da nossa plataforma, evitando também o que? Invasão da nossa unidade por parte de piratas, por parte de terroristas, ou por parte de ladrões para fazer roubo armado. Então a vigilância numa unidade offshore é constante em todos os aspectos, não só para incêndio, princípio de incêndio, como para segurança operacional, como para segurança marítima também. Então essa vigilância deve ocorrer constantemente. As inspeções diárias feitas por um ou mais brigadistas é que consiste nesse sistema de patrulha. Os brigadistas, eles vão até os locais que têm mais risco de princípio de incêndio, juntamente com o técnico de segurança, juntamente com quem de direito a bordo, para visualizar se há risco iminente ou não. Eles também vão fazer inspeções nos equipamentos de combate a incêndio e no combate de princípio de incêndio. Brigadistas, técnicos de segurança a bordo. Essas inspeções diárias servem para buscar possíveis falhas que devem ser corrigidas imediatamente, consistindo num sistema de patrulha. Então, o sistema de patrulha é nada mais do que vigilância e inspeção de equipamentos e sistemas de incêndio, também de locais onde há o maior risco e possibilidade de incêndio a bordo, a fim de minimizar os riscos ou de eliminar os riscos constantes que ali existem. Sistema de detecção de fogo, fumaça e alarme a bordo. Sistemas esses automáticos. Então, detectores de incêndio podem ser de 4 tipos, conforme o fenômeno que ele detecta.
Nós temos o detector térmico, que é sensível ao aumento de temperatura no ambiente. Se eu tenho um detector térmico nesse ambiente aqui, ele já foi programado, projetado para visualizar ou para detectar um aumento de temperatura anormal do que é constante aqui dentro. A partir do momento que o aumento é anormal do que é a temperatura constante aqui dentro, ele vai alarmar a nossa sala de controle. A sala de controle, por sua vez, detectando uma diferença de temperatura através desse detector térmico, ela vai acionar a sua brigada juntamente com a sua equipe, de forma adequada a fazer a verificação desse ambiente. É entrado um estado de alerta a bordo. Além do detector térmico, temos o detector de fumaça, que é sensível a produtos de combustíveis suspensos na atmosfera. Os detectores de fumaça, eles ao detectar qualquer fumaça no ambiente, eles fazem o acionamento do seu sistema de alarme, informando também a sala de controle, que por sua vez vai detectar de onde está vindo essa fumaça, esse alarme, de onde está vindo essa indicação, fazendo o acionamento novamente das suas equipes de brigada a bordo. E quem de direito que tem que fazer a visualização. Além desse detector de fumaça, nós devemos lembrar o seguinte: os nossos camarotes geralmente têm detectores de fumaça. Muitas pessoas fazem o uso do fumo, o hábito de fumar. E aí há históricos no decorrer do trabalho offshore, na história do trabalho offshore, de trabalhadores que fumaram dentro de compartimentos fechados, como os camarotes, e essa fumaça do cigarro fez o acionamento da detecção de fumaça aí desse compartimento, desse camarote. Muitos burlam esse sistema, como? Alguma forma eles tapam o sistema, o detector, para fumar dentro de um ambiente. É extremamente falta de responsabilidade e errado fazer isso a bordo. Então, nós estamos dentro de um local que necessita prevenção contínua. A partir do momento que esse colaborador faz isso, ele não está seguindo as regras de segurança, não só da empresa, mas as regras de segurança no geral do mercado offshore. E está sujeito a punições cabíveis dentro da sua empresa. Então, fiquem atentos quanto a isso. Detectores de gás, que é sensível a produtos gasosos da combustão. Em determinadas plantas de processo onde há presença de gases, nós temos esses detectores. Eles vão detectar a presença do gás através do processo de um filamento que há dentro dele, que é um filamento que está em forma incandescente, porque ele é um equipamento que também é elétrico. Então, a partir do momento que esse gás entra em contato com esse filamento e há uma queima, aí sim, se houve uma queima dentro do detector, nesse filamento, é porque o gás está na sua condição favorável, na condição de limite inferior e superior de explosividade, ou limite inferior e superior de chama, né? Então, nós vamos ter aí o detector fazendo o seu alarme e emitindo isso para a sala de controle também. Detector de chama, que responde a radiações emitidas pelas chamas. Então, tem radiação de calor emitida pela chama, ele detecta e alarma ao mesmo tempo. Acionador manual. O acionador manual são as botoeiras de incêndios manuais. Se eu, ao observar local com fumaça, e eu realmente identificar que essa fumaça pode ser proveniente de um princípio de incêndio, e eu observar que não foi alarmado nada, eu vou procurar essa botoeira de alarme manual e fazer o acionamento dela. Aí sim, eu estou com um radiocomunicador, através do radiocomunicador, através de fonia, algum tipo de fone, alguma coisa, eu vou informar imediatamente a sala de controle. Atento, sala de controle, aqui é o funcionário tal. Temos a presença de chamas ou de um princípio de incêndio no compartimento tal.
informe a brigada de incêndio. Então eu, além de acionar na botoeira, eu informo através do rádio ou através de uma fonia qualquer o que está acontecendo, aonde está acontecendo. O princípio de incêndio é em tal local. Além disso, o fogo aparentemente é tal classe. Então eu vou dar o máximo de informação possível para a sala de controle, para que a sala de controle tome as medidas cabíveis. Ao ser detectado, primeiro acione, informe. Após acionar alarme, após informar, eu vou sair do local. Mas se eu for capaz de fazer o combate, se for um princípio de incêndio, eu vou ver aonde tem um extintor portátil de combate a princípio de incêndio, identificar o que está queimando e, a partir do momento, selecionar adequadamente o extintor portátil de combate a princípio de incêndio e fazer o meu primeiro combate, aguardando a vinda de brigadistas ao local. Se eu não conseguir realmente fazer o combate desse princípio de incêndio e ele começar a aumentar, eu saio imediatamente do local. Então, primeiro, acionou o alarme através do acionamento manual, informou o que está pegando fogo, onde que está pegando fogo, qual é a proporção. Se for princípio de incêndio, eu tento combater. Se eu não conseguir combater, eu saio do local. Esse acionador manual, que se constitui na maior parte do equipamento destinado ao acionamento do sistema de detecção central de controle, através do qual o sistema é alimentado eletricamente e é responsável por receber os sinais dos detectores e transmitir para o sistema de alarme. Então a central de controle, ela recebe de onde está vindo o nosso alarme através dos detectores e aí sim o sistema de alarme é acionado. Nesse momento a brigada entra em ação. Alarme sonoro ou visual. Todo alarme a bordo, ele vai ser sonoro e visual. Nós vamos ter uma luz piscando e o alarme sonoro. Alarmes que nós vamos aprender no módulo de TSP, Técnicas de Sobrevivência Pessoal. Nós temos o alarme intermitente, que é o alarme de emergência a bordo, e o alarme contínuo, que é o alarme de evacuação e abandono da unidade. Nós vamos aprender isso no módulo de TSP. Os visuais também vamos aprender sobre o que é cada tipo de alarme visual. As luzes que estão piscando, qual é o tipo de emergência que nós temos a bordo. Fonte de energia, cuja finalidade é garantir o funcionamento do sistema em qualquer circunstância. Lembrando, uma vez quando nós temos um incêndio a bordo, as luzes, o sistema de energia a bordo, ele é mitigado, ele é o quê? Diminui o sistema de energia a fim de cortar com a fonte de energia, principalmente no local onde está pegando fogo. Vamos ficar geralmente com luzes de emergência apenas acesas. As luzes de emergência, sabemos que dificultam um pouco mais a nossa visualização de onde nós estamos andando. No módulo de TSP, Técnica de Sobrevivência Pessoal, vamos falar sobre conhecer a nossa plataforma como a nossa própria casa, como a nossa própria palma da mão, para que nós possamos andar nela com a iluminação deficiente, a fim de fazer uma evacuação e um abandono adequado. Ações ao ser detectado fumaça ou fogo a bordo. Primeiro, como eu havia falado, visualizei fumaça ou fogo, eu vou localizar o foco de incêndio e determinar qual é a extensão. Visualizei, determinei qual é a extensão, o que é, beleza. Segunda coisa, se eu identifiquei a classe de incêndio, o que está pegando fogo, aonde está pegando fogo. A partir desse momento, se eu tenho alarme, sistema de alarme manual, eu vou fazer o acionamento dele e informar imediatamente a sala de controle, através de rádio ou de fonias, como o intercom. Como eu havia falado, qual é o tipo de princípio de incêndio, aonde está pegando fogo, o que está pegando fogo. Então eu informei tudo o que é preciso
Beleza, vou providenciar também o desligamento da energia no local. Vou no padrão de luz e desligo lá o meu sistema de iluminação do local. Vou no disjuntor, desligo o disjuntor. Então, a partir desse momento, eu vou fazer o combate com um equipamento portátil de princípio de incêndio, se eu for capaz de fazer. Se for seguro para mim, eu vou fazer. Se não for seguro para mim, eu vou sair do local, porque eu já informei, já identifiquei, já fiz todos os procedimentos adequados, já desliguei a energia do local. Então, agora é só aguardar a equipe de emergência vir para o local e seguir os procedimentos de emergência a bordo. Vai ser tocado o alarme, como nós já falamos, tocado o alarme intermitente, nós já sabemos qual é o próximo passo. Tocou o alarme intermitente, para tudo que tem que ser feito, seguir para o ponto de reunião, ponto de encontro. Isso vai ser visto na técnica de sobrevivência pessoal, o módulo de TSP. Ações ao ser detectado fogo ou fumaça, novamente dando continuidade. Disponibilizar equipamento para o combate. Evitar a propagação para os compartimentos periféricos, para outros compartimentos. Isso é, se eu, como eu falei, se eu tiver capacidade para tal, se eu tiver treinamento adequado para tal. Interromper a ventilação para a área de incêndio. Então, portas corta-fogo, eu vou manter as portas corta-fogo como? Fechadas, já foi dito isso. Interromper a ventilação. Promover a retirada da fumaça do local de incêndio. Isso já é por parte das equipes de brigada. Caso não seja possível tomar as ações, abandone o local. Prevenção no trabalho quente. Trabalho quente geralmente são trabalhos de quê? Esmerilhamento, trabalho de soldagem, trabalho de corte, através de discos de corte. Por que trabalho com discos de corte? Máquinas com disco de corte é um trabalho quente. Emite energia através do atrito do disco, emite energia através de fagulhas. O trabalho a quente não é somente da soldagem. Esmerilhamento também emite energia através do esmerilhamento. Trabalho com lixadeiras, muitas das vezes eu trabalho com uma lixadeira, devido ao atrito e o uso dela constante, ela emite energia calorífica, pode ser considerado um trabalho quente. Então, de acordo com a norma regulamentadora 34, no item 5, nós temos, considera esse trabalho a quente as atividades de soldagem, goivagem, esmerilhamento, corte ou outras que possam gerar fontes de ignição, tais como aquecimento por atrito, centelhas ou chamas. Todo trabalho a quente deve contemplar os seguintes itens: inspeção preliminar, inspeção do que vai ser feito, inspeção do que vai ser usado, inspeção de equipamento. Eu vou soldar uma antepara. A partir do momento que eu vou soldar uma antepara, porque estava com processo de oxidação, ferrugem, foi feito um tratamento mecânico ali, retirada a ferrugem, e eu vou soldar uma chapa onde tinha um buraco. Eu tenho que visualizar do outro lado desse compartimento se não tem nenhum material inflamável, que porventura através da chama, ou através de pingos de respingos de solda, ou através de alguma centelha, vá cair no outro compartimento e atingir esse produto inflamável do outro lado. Então eu estou fazendo uma inspeção preliminar, uma inspeção prévia de equipamento, de local e local adjacentes. É de fundamental importância que tenha a permissão de trabalho a quente. Essa permissão de trabalho a quente vai contemplar todos esses itens, além de ter um vigia de fogo. O vigia de fogo é aquele companheiro de trabalho que vai estar próximo a mim, utilizando um extintor portátil de combate a princípio de incêndio, a fim de debelar o princípio no seu início, caso ocorra nesse processo de trabalho a quente. Proteção contra incêndios. Muitas das vezes vamos ter que usar mantas de incêndio ou contra princípios de incêndio. Vamos supor que eu estou fazendo um trabalho num convés superior, onde eu tenho um gradio. Estou fazendo um processo de soldagem, eu tenho que observar no convés inferior
se há alguma coisa que possa estar caindo fagulha e trazendo risco. Aí sim, na parte inferior, vou botar uma manta térmica, uma manta anti-chama na parte inferior, onde está caindo fagulhas. É uma proteção contra incêndio. Eu posso fazer uma proteção ao entorno de onde está sendo feito o processo de soldagem ou de esmerilhamento, evitando que fagulhas ou pingos de solda ou material quente, incandescente, caia fora daquela barreira de proteção, aquela proteção contra incêndio. Controle de fumos e contaminantes, principalmente em ambientes fechados. Processo de soldagem, eu tenho presença de fumos metálicos, contaminantes. Fumos metálicos, além disso, eu tenho presença de monóxido de carbono, fumaça, combustível. Então vai ter que haver uma ventilação adequada. Ventilação através de equipamento de ventilação, conduto de ventilação próximo de onde está sendo feita a soldagem, ou exaurindo, puxando o contaminante, puxando a fumaça e jogando para uma área aberta. Visualizar, lembram lá na parte de iceberg, direção do vento. Para eu descontaminar um ambiente, eu não posso contaminar outro. Eu tenho que descontaminar jogando para uma área aberta, em direção principalmente ao mar. Dependendo da quantidade de contaminante que eu estou jogando ao mar, eu tenho que observar se também não tem embarcações próximas da minha embarcação, porque eu posso estar descontaminando a minha embarcação e jogando para outra embarcação. Então, um processo que requer a prevenção, requer a prevenção muito adequada. Então, eu estou observando tudo, estou fazendo o controle de fumos e contaminantes através do processo de ventilação, ou insuflando o ar no ambiente, renovando o oxigênio. Vigia de fogo, como eu falei, é o observador que vai ficar o entorno do trabalho, para poder, numa eventualidade, combater o princípio de incêndio. Sinalização e isolamento. Tem por finalidade garantir a distância e o isolamento adequado na execução de serviços a bordo. Exemplo, movimentação de cargas, aberturas de piso. Lembrando que aberturas de piso usa equipamento que corta, equipamentos com disco de corte. Então, corre o risco de incêndios. Temos os trabalhos a quente e outros trabalhos diversos, como espaço confinado, trabalho em altura, que requer uma sinalização no local, informando o trabalho tal no local. Isolamento adequado, com a fita zebrada adequada no local. Fita para isolamento total é a fita branca e vermelha. Isolamento de atenção, que há uma execução de um serviço, amarela e preta. Então, esse isolamento é impedindo a permanência de pessoas não autorizadas no local. Se você não é autorizado naquela atividade, se você não faz parte daquela atividade, não fiquem perto, porque pode estar trazendo risco para a sua própria vida, para a sua própria segurança. Então é importante respeitar as sinalizações. Sinalizações essas não só através de fitas, nós temos placas indicativas também de áreas de risco, por exemplo, há umas placas indicativas. Isso é uma sinalização. Sinalização de onde estão os extintores portáteis de combate a princípio de incêndio e qual é a sua classe, é um tipo de sinalização. Então devemos conhecer todas as sinalizações que nós temos a bordo. Isso vai se dar através do convívio a bordo. Nosso material didático vai informar alguns para vocês, mas o convívio a bordo é que vocês vão passar a ter esse conhecimento pleno, essa vivência com todas as placas, todas as indicações, tudo que o que envolve o processo produtivo de uma unidade offshore. A ventilação, processo de ventilação, como nós falamos, a ventilação serve para renovar o ambiente de oxigênio ou para remover contaminantes. A remoção de contaminantes é feita através da exaustão, sistema de exaustão. Os fumos e gases envolvidos na soldagem podem contaminar rápido e perigosamente um local confinado. Assim, faz-se necessária a captação ou diluição desses poluentes através de uma exaustão, com uma mangueira flexível e um bocal que possa ser posicionado próximo ao ponto de soldagem.
Nós já havíamos falado, coloque-se próximo ao ponto de soldagem, vai captar e puxar, remover os fumos metálicos, o CO2, o CO, outros contaminantes que possam ali existir. Se eu quiser fazer uma renovação do oxigênio, eu vou colocar um duto de ventilação numa parte mais afastada e superior, jogando ar, insuflando, fazendo com que haja renovação do oxigênio. Se há um processo de queima, há uma queima de oxigênio também no ambiente. Muitas das vezes se faz necessário a renovação. E a renovação vai ser através da ventilação, insuflando, jogando o ar para dentro do ambiente. Equipamento de proteção individual já foi dito no nosso módulo de SPR. Então cabe à empresa fornecer gratuitamente os equipamentos de proteção individual. Mas vamos lembrar, equipamento de proteção individual no processo de soldagem ou processo de trabalho a quente, num geral. É o equipamento que tem por finalidade proteger o usuário de emissão de calor, pingos de solda ou respingos de solda, tem por proteção facial. Nós temos o macacão adequado, RF, nós temos o avental de couro, nós temos luvas de vaqueta de couro adequadas para o trabalho a quente, nós temos botas, onde essas botas apresentam-se também uma caneleira de couro também, evitando também que respingos de solda também possa provocar um dano aos nossos pés. Então, os equipamentos de proteção individual para o processo de trabalho a quente é diferenciado do normal que nós temos a bordo, como capacetes normais, luvas normais, não. São trabalhos a quente, então requer uma proteção maior. Máscaras de fuga. Para os trabalhadores em geral escaparem de situações de emergência, um tipo diferente de respirador é necessário, um que possa ser usado e esteja funcionando em questão de segundos e que requer pouco treinamento para usar. Nós vamos lembrar então do nosso módulo de SPR, onde eu falei da máscara de fuga que tem o capuz. Abro a sacola, puxei o capuz, coloquei por sobre a cabeça. Uma vez que eu puxei o capuz, através de uma trava, é destravado o sistema de ar. Então, demanda de ar positiva, mandando para dentro do capuz. Uma vez colocado, devido a essa demanda de ar positiva, pressão positiva, impede a entrada de contaminantes. O ar fica dentro do capuz e evitando, então, a entrada desses contaminantes. Manta. As mantas de proteção são produzidas com tecidos resistentes ao calor e ao fogo. Proporcionam proteção contra fagulhas e respingos provenientes da soldagem e esmerilhamento. A manta mais utilizada é o de tecido de aramida. Então a manta, como nós falamos, elas criam o quê? Barreiras, evitando que respingo de solda e que fagulhas vá para outro ponto. Fica restrito àquela área onde está sendo executado o trabalho a quente. As mantas também, elas podem ser utilizadas em compartimentos inferiores, quando há um trabalho num gradio de um compartimento superior, evitando que os respingos de solda, que as fagulhas que batam no ambiente inferior, no convés inferior, no compartimento inferior, se espalhe por esse convés ou por esse compartimento. Biombos tem por finalidade bloquear as fagulhas e chamas provenientes de trabalhos a quente, exemplo no corte, solda e esmerilhamento, impedindo que as mesmas atinjam materiais combustíveis e evitando assim o início de incêndio. Os biombos funcionam como se fossem as nossas mantas. Faz-se um bloqueio no local da mesma forma. São altamente resistentes a fogo e a temperatura. Controle de fumos e contaminantes, devemos limpar adequadamente as superfícies e remover os produtos de limpeza utilizados. Providenciar a renovação do ar a fim de eliminar gases, vapores e fumos gerados durante o trabalho, através de um sistema de ventilação e exaustão.
Como nós falamos, além de fazer o trabalho de ventilação por insuflação jogando ar numa parte superior e da exaustão próxima ao ponto de captação de fumos e gases, nós também temos que, antes de processo de soldagem, limpar o local onde for feito o processo de soldagem. É a inspeção prévia, como nós falamos anteriormente. Antes de trabalhar, fazemos uma inspeção. Nessa inspeção, se eu tenho um equipamento que tem que ser soldado, um maquinário que tem que ser soldado, nesse equipamento, se tem parte onde tem graxa, óleo, eu tenho que limpar bem, pela graxa e pelo óleo ser combustível. Então eu limpei bem, removi a graxa, removi o óleo, aí sim inicia-se o processo após todos os requisitos de segurança serem contemplados. Vigia de fogo, vigia aquele que fica supervisionando o trabalho ali no local, juntamente com o executor da atividade. Ele é quem vai iniciar o processo de combate a princípio de incêndio. Já foi dito. Lembre-se, toda área, se é realizado um trabalho quente, deve estar isolado e sinalizado após a emissão da permissão de trabalho quente. Não é nada mais do que uma permissão de trabalho, só que um trabalho quente requer algo a mais de uma permissão de trabalho normal. Como o trabalho em espaço confinado, temos a permissão de entrada de trabalho em espaço confinado. É uma permissão de trabalho, só que requer algo a mais. Agora imaginemos que eu tenho um trabalho em espaço confinado e esse trabalho é um trabalho quente. Então é algo a mais, porque além de trabalho em espaço confinado, nós temos um trabalho quente. Então os requisitos de segurança vão ser aumentados de forma adequada. Com isso chegamos ao final do capítulo 1 do módulo de prevenção e combate a incêndio.